Os negócios no digital cresceram. E o atendimento à distância, a eficiência, né, pontual, a gente faz reuniões por videoconferência, que são pontuais. Isso mobilizou os empresários e esse mercado a ter um advogado, ou a ter um advogado constantemente. Na verdade, doutora, a demanda, ela não existia de forma tão intensa como agora, mas o problema não era nem tanto a demanda, era a mentalidade do advogado que ia buscar a consultoria. Poucos colegas tinham a mentalidade preventiva. Porque a preventiva não é evitar a ação. A ação judicial é a UTI de um problema jurídico. A ação judicial é um problema jurídico tão grave, mas tão grave, que não há mais o que fazer. Precisa chamar o Estado, que é a UTI. Então, o advogado que ia para o preventivo, ele ia com essa mentalidade de evitar a ação judicial. E aí o empresário olhava para a sua empresa e realmente não via a necessidade, não existia de evitar a ação judicial. Mas o advogado não observava que antes da ação judicial propriamente dita, daquele problema que vai gerar uma ação, existem uma soma de fatores. Vários fatores, que começa lá no 1 e vai se encerrar, sei lá, no 10. E aí, ele não mostrava para o empresário que ele pode trabalhar lá no problema 1, lá no item 1, lá no comecinho da cadeia. Lá nas pequenas decisões, nas mais simples, que estavam sendo feitas de forma errônea. Que vão se somando, até ter um problema jurídico, efetivamente, que vai virar uma ação judicial. Aí o empresário começa a enxergar a eficiência desse trabalho jurídico. É o advogado que chega para a empresa, ele não fala do instrumento de trabalho que ele vai usar. Às vezes o advogado chega numa empresa e ele começa a falar da sua especialidade. Isso não importa para o empresário. Isso é instrumento. Isso é ferramenta de trabalho. O empresário quer saber para onde você pretende levar a empresa dele. Simples assim. O seu trabalho, se você começa hoje na empresa, março de 2021, onde que essa empresa, onde você pretende levar essa empresa, onde ela estará em março de 2022? É isso que ele quer saber, porque o empresário trabalha dessa forma, com planejamento. E aí, o advogado geralmente fala, olha, se eu conseguir aplicar tudo que tenho à minha disposição, aí sim, usar todos os meus instrumentos, toda a minha especialidade, é bem provável que o reflexo positivo, por exemplo, de não ter ação, é um deles, vá tocar no seu faturamento e elevá-lo, sei lá, em 5%, em 10%. Aí o empresário faz as contas e fala, nossa, mas se o meu faturamento melhorar 5%, já paguei a sua consultoria o ano todo. Né? Então, a demanda na advocacia preventiva existe, ela está em franca ascensão, está muito aquecida nesse momento, principalmente aqui no digital. Né? Por exemplo, em 2020, milhares e milhares de startups foram criadas. Pequenas empresas que precisam de consultoria. E estão dispostas a fechar consultoria com advogados na forma online. 100% online. Porque essas empresas geralmente já têm a mentalidade digital. O empresário já tem essa mentalidade formatada. Então ele sabe que não precisa de reunião presencial, desgastante, deslocamento, nada disso. E aí ele te contrata para uma consultoria 100% online. Oportunidade de atendimento online, de consultas online. Nossa, poxa, como tem? Como tem consultas online? O advogado consegue encher sua agenda fazendo consultas online. Sim, existem duas coisas diferentes. Habilidade digital e mentalidade digital. São dois conceitos
totalmente diferentes. E muitos advogados confundem esses dois conceitos. O advogado, a habilidade digital, ele pode ter ou não ter. Ele aprende na marra habilidade digital. O que é habilidade digital? Aprender a mexer nas mídias, aprender a usar as plataformas de videoconferência, aprender como é que funciona o algoritmo aqui, enfim. Isso é habilidade digital. Mentalidade digital é outra coisa. Mentalidade digital é entender, é compreender que não existe mais mundo virtual e mundo real, que esses mundos já se fundiram. Mentalidade digital é entender que você precisa, é treinável, perfeitamente treinável. Mentalidade digital é entender que você precisa estar onde o seu cliente está. E ele está no digital. É entender que negócios jurídicos são feitos a todo momento aqui no digital. Negócios grandiosos. Ontem nós falávamos aqui do expert e do lançador. Uma relação super nova, mas relações milionárias. De sócios que decidem formar uma sociedade para um determinado específico negócio e que fazem tudo no digital. Inclusive a assessoria jurídica dessas partes. Então, as oportunidades elas são gigantescas, mas a mentalidade digital é uma necessidade. Então, a mentalidade digital é que vai possibilitar o advogado e a advogada de crescer no digital. Eu gosto de citar uma coisa. Durante muitos anos, durante muitas décadas, eu vou colocar entre aspas, os pequenos foram engolidos pelos grandes. Muitos contratos, doutora, muitos contratos no mundo digital. Durante muito tempo, durante muitas décadas, os pequenos advogados foram engolidos pelos grandes escritórios. Grandes escritórios de advocacia que dominavam o mercado jurídico, que sufocavam os pequenos e deixavam as migalhas na advocacia reativa para os pequenos advogados. Só que eles não contavam com o digital. O digital igualou isso. Aqui no digital, para os empresários, para esses clientes que têm mentalidade digital, uma das regras básicas de um cliente de mentalidade digital é que não importa onde você formou, não importa a sua especialização, não importa o tamanho do seu escritório, não importa se você advoga num grande centro ou numa cidadezinha do interior. O que importa é o que você tem, é qual valor você pretende gerar no negócio dele, na empresa dele, na vida dele. Qual a transformação que você se propõe fazer no negócio dele. É isso que importa. E para isso não precisa muita coisa. Precisa o conhecimento técnico, óbvio, e as habilidades comportamentais. Associar essas duas forças aí na sua advocacia, construir uma personalidade profissional forte, mas também treinar as suas habilidades comportamentais. Ser criativo. O advogado, quando tenta ser criativo num processo, ele é engolido para o juiz. Até para ser criativo num processo é difícil. Se você tentar, sei lá, fazer uma petição com um organograma, com uma figura, né? Uma imagem que traga ali a essência dos fatos, você vai ter que se atentar para saber se o juiz vai gostar daquilo. Olha só que coisa mais esdrúxula, né? Nós estamos falando de criatividade. Mas você está usando um sistema estatal, né? A caneta está na mão do outro lado, né? Está na mão de lá, não na de cá.
Então, a mentalidade digital é algo surreal, fantástico, que iguala os advogados, que dá oportunidade para todos. As vendas digitais cresceram exponencialmente. E como todo negócio jurídico, essa visão preventiva desses possíveis clientes, a oportunidade é gigantesca para a entrada do advogado. Perfeito, doutor. Bill Gates falava em 2018, né, um seminário que ele fez, que em 2 anos, parecia uma previsão aí, um oráculo, né? Mas Bill Gates disse que em 2 anos só iriam existir 2 tipos de empresa: as que estão no digital e as que vão deixar de existir. Então, os empresários, desde os pequenininhos, olha no interior, olha as lojinhas entre aspas, essas lojas pequenas, elas estão no digital, elas estão usando o Instagram, elas estão usando o YouTube, elas produzem conteúdo diariamente, porque elas entenderam que o mundo está mudando, que o comportamento das pessoas está mudando. Tem uma pesquisa de 2019, que esse dado já mudou, claro, com a pandemia, que o brasileiro passa, em média, 4 horas por dia no digital. 4 horas. Isso antes da pandemia. Né? Então, às vezes o advogado está sentado no seu escritório, tomando o seu café e preocupado porque não entra cliente. Mas aonde estão os clientes? Está na mesa dele, está no celular dele. Está ali, na frente dele, ele que não consegue enxergar às vezes. É uma oportunidade gigantesca, gigantesca. Hoje, um advogado recém-formado consegue construir patrimônio, eu não vou exagerar na expressão, mas construir riqueza em 5 anos de advocacia.